Ok, acho que já está ao vivo, né? Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Eu sou o deputado Teonílio Barba. Hoje fazer aqui um bate-papo na nossa live. Tenho a honra, né, de receber esse grande amigo, companheiro, né, Carlos Grana. Carlos Grana, que foi dirigente sindical, os metalúrgicos do ABC, foi presidente da CNM, foi deputado estadual, foi prefeito de Santo André, né, de 2012 a 2016, 2013 a 2016, né? Ganhou as eleições em 2012. Então, Grana, é uma honra receber aqui. Boa noite a você. Boa noite aqui a quem vai nos acompanhar. Daqui a pouco o pessoal deve estar entrando na nossa live para nos assistir. Boa noite, Carlos Grana. Boa noite, meu querido Teonílio Barba, deputado estadual, reeleito, com muita honra estar aqui participando desse bate-papo contigo, já que nós não podemos, né, em virtude da crise do Covid-19, podemos estar aí realizando reuniões plenárias, encontros, mas, de qualquer forma, estamos vivendo em tempos que, se eu te contar, na verdade, Barba, se que era uma coisa que eu não acreditava, eu já tinha lá, quando presidia a CNM, nós conseguimos realizar reuniões desse formato a nível mundial. A gente conseguia se reunir com dirigentes dos sindicatos da Suécia, Alemanha. Você acompanhou, inclusive, junto com o Walter Santos. Estou falando de 2008, 10, né? Tudo isso. Não é verdade? E agora nós estamos aqui, né? E aprimorando e aprendendo cada vez mais. Distanciamento físico, sim. Social, não. Barba, que conheci início da década de 80, quando eu ainda estava gatinhando como dirigente dos metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra na época, né? E eu tive o prazer de conhecer o Barba nesse período. Depois ele, com a fusão Ford e Auto Latina, com a Volkswagen, né? E ele acabou optando e ficou como funcionário da Ford. Um grande líder sindical, desde a comissão de fábrica, como diretor do sindicato de base, como um companheiro que se destacou, né, em toda a sua atuação na construção. Acho que você participou de todos os congressos da CUT, da FEM, da CNM. De 91 para frente eu participei de todos. Exatamente. Então, foi um prazer enorme, Bárbara, com a conversa, e cumprimentar aqueles que irão nos acompanhar aqui nesse bate-papo e que a gente vai poder discutir um pouco de tudo, né, Bárbara? Um pouco de tudo. Só para te alertar, como a Priscila está nos anfitriando aqui, né? Ela que está vendo quem está entrando na minha página, eu não estou conseguindo ver, porque eu estou distante dela. Ela está na casa dela, eu estou aqui, e você também não está vendo. Mas vamos ver quem aparecer aqui na tela, alguma coisa, isso. Mas, Grana, assim, me fala um negócio. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo, que é bom fazer essas coisas de maneira descontraída. Estamos vivendo um momento duro, crítico, né? E próximo já de 40 mil mortos. Essa pandemia não começou no Brasil, foi decretada a pandemia dia 11 de março de 2020. Ela tinha já começado na China, o coronavírus, lá no mês de dezembro, entrou no começo de janeiro, e quando decreta a pandemia, 11, daqui a pouco, 11, hoje nós estamos no dia 10, portanto, amanhã faz 3 meses, 90 dias. Como é que você está vendo toda essa crise? Ela não é uma doença ela não é um contágio que foi trazido pelo ar, ela veio de avião, ela veio de embarcação, ela veio de alguma maneira. Ela veio pelas relações internacionais, pelas relações de trabalho, pelas as relações de quem faz o turismo internacional, que ela começa na China, vai para o Irã, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para depois chegar no Brasil. Como é que você está vendo todo esse cenário diante desse governo que nós temos aqui no Brasil? Olha, Barbá, o que impressiona é justamente a falta de conhecimento, né, que a humanidade tinha para enfrentar essa nova pandemia, né? Talvez não, com certeza,
eu não sou médico, cientista, um especialista, mas todos nós tivemos que, de uma certa forma, se informar e acompanhar aqueles que têm conhecimento, né, de tentar compreender o comportamento desse vírus. Então, nós estamos vivendo, depois daquela crise, né, no início do século passado, né, com a gripe espanhola, que não era espanhola, na verdade era, né, canadense dos Estados Unidos, os últimos 100 anos é a pior crise de pandemia no mundo. E foi, de uma certa forma, se estendendo e se alastrando muito rapidamente. No final do ano, nós estávamos acompanhando a disseminação na China, que, felizmente, o comportamento do governo da China, rapidamente, eles puderam superar, mantendo o isolamento, né, garantindo a higienização e, principalmente, a realização de testes para que as autoridades sanitárias pudessem, né, enfrentar e compreender o vírus. Bom, se estendeu para a Europa, Estados Unidos, e em fevereiro, as autoridades brasileiras já tinham conhecimento de que ela tinha chegado ao Brasil. E o governo brasileiro, como, infelizmente, a maioria das iniciativas do governo desastroso do presidente Bolsonaro, não deu atenção. Era uma gripezinha, como o próprio Bolsonaro, por várias e diversas vezes, acabou afirmando. O quadro, depois de 90 dias, é caótico. O Brasil é o terceiro país, já depois dos Estados Unidos e da Inglaterra, com o maior número de mortes. Está caminhando para o segundo lugar, né, rapidamente, porque a Inglaterra chegou no patamar de 40 e poucos mil, e o Brasil passa a ser o centro da epidemia. Então, esse processo é um processo que nós podemos ter aqui a oportunidade de dialogar nesse bate-papo, e como cada governo se comportou, governo federal, governo estadual, principalmente com foco aqui em São Paulo, e eu acho que você, como deputado estadual, tem uma autoridade, até porque você acompanhou, mas vamos deixar para um pouco mais à frente na nossa conversa, e depois a gente dá uma analisar um pouco o comportamento, como foi aqui na nossa região do Grande ABC. Então, um pouco, enquanto países, né, como a Finlândia e demais países já estão num outro momento, ou seja, estão já voltando a ter as suas atividades, nunca será o mesmo normal, será um novo normal, né, porque ainda continuam os cuidados com higiene, distanciamento, com segurança, até porque alguns países que, de uma certa forma, foram abrindo de forma desordenada, veio uma segunda etapa. Mas depois nós vamos ter oportunidade, com certeza, de aprofundar de como nós estamos vendo esse momento aqui no Brasil, depois de 90 dias, praticamente, que nós estamos nessa guerra. Uma guerra que precisaria ter um comandante geral. Bolsonaro só atrapalhou o enfrentamento dessa guerra. É como se fosse um avião em que o piloto sumiu. Grana, você vai fazer quantos anos? Eu vou já realizar. Janeiro do ano que vem, 54 anos. Ou melhor, eu vou fazer... desculpa, eu já completei esse ano 54 anos. Eu vou fazer 62 o mês que vem. Jamais imaginei, né, que eu ia completar 62 anos, eu imaginava, quero fazer mais anos, é lógico, mas que ia haver um bichinho desse, um vírus desse, botar a economia mundial de joelhos. Porque a economia mundial é organizada no sistema capitalista. Modelo político capitalista, sistema econômico capitalista. E aí, quando você escuta o FMI, né, quando você escuta a FIA suspendendo a Fórmula 1, quando você escuta a UEFA suspendendo a Champions League, suspendendo
o campeonato, as eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Quando você escuta o COI, Comitê Olímpico Internacional, adiando as Olimpíadas para o ano que vem, sabendo que ali vai entrar trilhões de euros, trilhões de dólares, seria envolvido no Japão. Quando você escuta a American Airlines, a maior empresa de aviação do mundo, de aviação, né, de transporte aéreo, anunciando suspensão de 75% dos voos. Quando você escuta na América Latina, a Conmebol também suspende o futebol. O futebol é uma coisa mundial no planeta, né? Não tem, tem em todos os lugares do mundo. Não tem um país que não tem futebol, nem que for para bater o rachão, né? Quando você escuta as montadoras, né? As montadoras, porque parando a sua produção mundial, falando agora é hora de olhar o Estado e cuidar da saúde. Quando a FIA para a Fórmula 1, dentro da Fórmula 1 tem 30 grandes construtoras, entre elas Ferrari, McLaren, Ford, Mercedes, Williams, Renault, todo mundo disputando, para ser 22 que disputa o campeonato no domingo, né? O grande prêmio no domingo, parando. São tudo gente que tem muito dinheiro e gente que já fez guerra por conta de dinheiro. E o presidente da República parece que não enxergou isso, porque a ordem mundial, né, o FMI dizendo, o Fundo Monetário Internacional dizendo, não é hora de ter austeridade política, é hora de gastar. Então ele, que é a única pessoa que poderia ir para a televisão em função do nosso pacto federativo, Estado nenhum pode ir para a televisão e falar assim, eu vou lançar títulos títulos do Tesouro Estadual, vou lançar títulos da dívida estadual para o mercado financeiro. Ele é o único que pode fazer. Ele teria um mecanismo na mão de dizer, olha, vamos aqui, vocês quase 60 milhões de brasileiros que estão na informalidade, que estão no trabalho por conta própria, que estão vendendo pano de prato, ou a capa do volante, ou o carregador de celular na esquina. Esse momento é o momento de ficar em casa, que eu vou garantir uma renda mínima para vocês. Os R$600 tem que ser renovado por mais 3 meses, depois, se for preciso, mais 3, enquanto durar, porque ele tem 2 mecanismos na mão que os outros não têm. Ele pode lançar títulos da dívida pública e títulos do Tesouro a médio e longo prazo. Médio e longo prazo, vencer o final desse ano e o ano que vem, e longo prazo, vencer 22, 23, 24 e vai embora. Até 30, 35, depende da rentabilidade que ele paga. Bom, se ele não quer fazer isso para o dinheiro voltar para o caixa, ele tem um outro mecanismo, que é imprimir o papel moeda. Imprimir cédula, imprimir nota, da nota de R$2 até a nota de 100 e da moeda de 1 centavo até a moeda de R$1. Então, parece que ele não percebeu. E a Organização Mundial da Saúde dizendo, olha, a melhor ferramenta, o melhor isolamento é ficar isolado. E para ele, a melhor remédio é tome cloroquina. O que você acha disso, Grana? Não, eu acho que foi assim, um desespero, né? E eu imagino como a população brasileira está enfrentando, porque nós não realizamos uma quarentena, né, real, porque existia justamente esse discurso, né, discurso difuso, esse discurso contraditório, enquanto prefeitos, governadores de todo o Brasil, no início, né, da pandemia, ali, do meados de março, 15, 16, começou a estabelecer o isolamento social, a orientação dessas autoridades é fica em casa. Era quase que unânime. Em contrapartida, o presidente da República, infelizmente, que foi eleito sob circunstâncias meio democráticas, né, se podemos dizer assim, que agora está vindo à tona aí as condições em que ele foi conduzido, pouco mais de 50% dos eleitores brasileiros, enquanto que o Haddad teve uma votação extraordinária, dadas as circunstâncias, impediram que o primeiro colocado, e com certeza estaria hoje em outras condições, enfrentando essa crise. Você conhece pessoalmente o presidente Lula, nós temos o prazer de conviver com o presidente Lula, com exceção daquele período que ele ficou detido em Curitiba, mas a lucidez do presidente Lula seria completamente outra. A exemplo de outros líderes mundiais.
O Bolsonaro é o contrassenso. Se basear em apenas um remédio, a cloroquina, que é amplamente questionado, né, por todos os institutos da própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, jogar os brasileiros numa situação de abandono. Ele não está preocupado com a saúde, com o povo brasileiro. Ele se transformou num genocida para a nossa população do Brasil. E por isso que vários partidos, entre eles o nosso partido, ele defende a bandeira clara, que para a gente enfrentar essa crise sanitária e logo em seguida já estamos sofrendo com a crise econômica, da perda de empregos, é preciso o fora Bolsonaro. Né? O mais urgente o possível. Ele se mostrou que não tem condições de liderar um país, né, que já teve o respeito que o Brasil já teve internacionalmente. Hoje virou chacota. Virou chacota. Né? Aquela imagem do Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, né, e durante uma reunião da ONU, se virar e dizer, ó, esse é o cara, porque realmente esse é o cara. Olha as iniciativas. Eu tenho certeza que se o presidente Lula estivesse à frente do governo federal, não seria apenas os R$600. Com certeza seria a proposta do PT. Toda a família iria ter a garantia de pelo menos um salário mínimo. E olha só, chegou aos R$600 por pressão do Congresso, da bancada do PT, das oposições, porque a proposta original do Guedes, do Bolsonaro, era de apenas R$200. Se 600 ainda é pouco, imagine se fosse 200. Mas o mais incrível, Bárbara, é como eles não têm conhecimento de como tratar com a realidade do povo brasileiro. Olha quanta dificuldade para conseguir esses R$600. E se conseguiu para uma parcela significativa da população, é porque já tinha o programa. Programas que foram, inclusive, estabelecidos durante o governo do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Olha só na área da saúde. Por que nós não estamos numa situação pior? Porque nós temos o SUS, conquistado na Constituição de 88, e que, em que pese as suas dificuldades de falta de financiamento, tem se demonstrado capaz de enfrentar esse momento tão difícil. Vamos lembrar, se existe SAMU, implantado nos governos do PT, se existe UPA, implantados no governo do PT, se existe um SUS fortalecido, programa Mais Médicos, que infelizmente foi desarticulado, né, desativado no governo... Destruído por eles. Destruído. Né? Enquanto os cubanos estavam indo no momento mais crítico os cubanos indo para a Itália, aqui a gente, pelo governo Temer e o governo Bolsonaro, foram praticamente escorraçados daqui. E a população, né, brasileira sabe como foi importante aquele momento de ampliar a nossa rede. Aqui mesmo em Santo André, Bárbara, nós tínhamos, durante o meu governo, 34 médicos, e eram elogiadíssimos pela população, que eram atendidos por esses médicos, não só cubanos, mas de outras nacionalidades e brasileiros, que era o programa Mais Médico. Então, você observa que a gente teria, inclusive, condições melhores se nós tivéssemos à frente um comandante como foi o presidente Lula. É só lembrar da crise de 2008, mas depois da área econômica a gente conversa um pouco mais. Mas vamos aproveitar e entrar nessa questão da saúde. É interessante entrar nesse ponto. Esse ponto, para mim, é um dos pontos mais fundamentais de ser debatido, porque durante a década de 70 e 80, né, quando nós defendíamos a criação de um sistema único de saúde universal, né, os caras falavam que nós éramos loucos, Verdade. que nós queríamos colocar todo um país dentro do sistema público de saúde. Veja bem, o SUS faz 32 anos que foi conquistado, vai fazer esse ano, dia 5 de outubro, que foi incluído na Constituição de 88. A luta pela conquista dele é mais de 32 anos, os militantes antigos da área da saúde conhecem.
os movimentos eclesiais de base, no qual você militou na juventude operária católica, né? As igrejas, todas as religiões, os partidos progressistas, o movimento sindical, o movimento social, todo mundo lutando em defesa da construção do SUS na Constituição de 88. Se não fosse o SUS agora, nós estaríamos destruídos, Grana. E por que do isolamento é importante falar do SUS? Não sei se você sabe, se pegar desde um consultório médico de Santo André que atende, seja ele particular, com todo o equipamento de saúde, com tudo que nós temos, as UPAs, pronto-socorros, hospitais, ao hospital de ponta, da saúde privada, tudo, somado todas as unidades de saúde, dá próximo de 428 mil unidades de saúde, para atender 210 milhões de brasileiros. Porque aqui está o setor público e privado. Nós somos hoje 210 milhões de brasileiros. E a coisa que mais nos preocupa é colapsar o sistema de saúde. O que é colapsar? É estourar os leitos clínicos, os leitos hospitalares, que são os leitos clínicos, e os leitos de UTI, porque quando você fica com problema de respiração do coronavírus, você tem que ir para a UTI, porque é lá que tem um respirador, é lá que tem um ventilador. E aí, você sabe quantos leitos nós temos? É um pouco mais de 55 mil leitos para 210 milhões de brasileiros, dos quais 25.800, mais ou menos, 27.800, está na mão do setor privado, está na mão dos planos de saúde, dos hospitais que tem convênio médico, o plano médico, particular, essas coisas, nos melhores hospitais. E os outros 27.200, 27.400, está na mão do SUS para atender 160 milhões de brasileiros. Então, exatamente, o isolamento social é para não estourar, é para não colapsar o sistema de saúde. Que a propagação do vírus, para quem está nos ouvindo, a propagação é a capacidade de se disseminar, de se contaminar as pessoas muito rápido. A capacidade de propagação dele é muito rápida, mata muito rápido. Então, como é que você está vendo essa questão, tanto no estado de São Paulo, quanto na saúde, e nós vamos entrar em outros temas, não só mas em Santo André, mas nós vamos entrar em outros temas durante o nosso bate-papo aqui. Bom, Barba, se final de 2019 já havia a situação na China, as autoridades brasileiras já tinham que se antecipar. Já no primeiro caso, já em fevereiro, março, já tinham que também se antecipar. E você viu que não havia nenhum planejamento, nem federal, e os governos estaduais, até nós temos que elogiar no primeiro momento, que adotaram, né, a política de isolamento, mas sem uma estruturação da rede de saúde. Então, eles foram muito lentos. Por isso que ocorreu o episódio que a gente chamou mais atenção e sensibilizou o país, foi o que aconteceu em Manaus. A velocidade de propagação do vírus, né, ela fez com que aquela imagem terrível de pessoas sendo sepultadas de forma coletiva, né, fazendo valas. Pô, mas nós vimos acontecer isso na China, vimos o vírus se propagar na China, vimos a situação da Itália, né, da França, da Espanha. Então, aqui se demorou, foram muito lentos. Essa questão dos leitos de UTI é fundamental, como você mencionou, porque ela ataca diretamente os pulmões e as pessoas têm a síndrome de deficiência respiratória. Aqui mesmo em Santo André, os dados que você deu, eles são correspondentes. Aqui nós temos 90 leitos com respiradores, 90 leitos de UTI. O restante é enfermagem, né? E isso do setor público, isso municipal. Nós temos aí pelo menos mais 20 leitos com respiradores no Mário Covas, que é o hospital estadual aqui em Santo André, que atende toda a região do ABC. E temos cerca de 110 leitos com a rede privada. Então, você vê, nós estamos aí muito próximo, e só existem esses 90 leitos aqui em Santo André, porque nós tivemos a oportunidade, na nossa gestão, Bárbara, de dobrar o número de leitos de UTI no hospital municipal. No seu governo. CHM, que quem é de Santo André
trata por Santa Casa, né? Mas é totalmente um hospital, por isso que Santo André não colapsou. O que ocorreu é que houve a ampliação de mais cerca de 30 leitos no hospital de campanha, que foi montado no ginásio Della Antônia, né? Então, veja bem, essa questão da comparação do privado com o público, você tem toda a razão. Quer dizer, e mais, em situações normais, quem atende a recuperação da saúde de alta complexidade não é o setor privado, vem para o público. Eu vivi isso, acompanhei. Na nossa gestão, constitucionalmente, Barba, você tem que gastar no mínimo 15% do orçamento em saúde. Nós gastamos 30% para a saúde em Santo André. Então, se juntava a saúde e a educação, já dava 60% no nosso orçamento. Mas foi muito importante, porque se essas medidas não fossem tomadas, né, e depois nós vamos fazer um balanço mais à frente, é que o hospital de campanha, Barba, ele é alugado. Terminou, acaba. O importante era ter investido nesses últimos 3 anos, continuar investindo e ampliar a nossa capacidade de leitos hospitalares. Sem contar no Hospital da Mulher, que foi uma conquista importante na gestão do prefeito João Avamileno. Com o Hospital da Mulher, hoje nós temos lá alguns leitos que estão também atendendo o coronavírus. Então, esse quadro que você deu é muito real. E é bom lembrar, né, que a gente não tem um SUS melhor, porque, infelizmente, a campanha contra o SUS, contra o serviço público, foi muito grande. Eu lembro até hoje, eu acredito que eu estava no sindicato ainda, ou na CNM, que o Paulo Scaff, o presidente da Fiesp, liderou aquela campanha para acabar com o financiamento do SUS, que era a CPMF, que tirou 40 bilhões da saúde. Uma coisa é certa, Barba, né? Nós vamos enfrentar, vamos superar essa pandemia aqui no Brasil, no mundo, mas uma lição, ficam 2 lições aí, com certeza. O SUS vai precisar ampliar o seu financiamento. Isso a sociedade vai exigir, porque na hora que precisou de enfrentar um problema como esse, foi no setor público que nós encontramos. E um paralelo, né? Da mesma forma que aqueles que defendiam aquela visão, ou defendem, né? Caiu por terra de que o Estado tem que ser mínimo, o Estado é apenas um regulador. Olha só, no momento que nós estamos enfrentando, nós temos que ter um Estado forte nos serviços públicos, em todos os sentidos, né? Saúde, educação, segurança, né? Cultura. Mas nós temos básico, né? Agora, um Estado forte na economia. Quem é que vai conseguir enfrentar esse momento da economia para dar suporte? O setor privado está lá pedindo ajuda. Então, essa ideia do Estado mínimo é uma tese que saiu derrotada. Nós vamos vencer o Covid, mas nós vamos vencer também essa visão de que o Estado não pode ter um papel de protagonismo. Isso é muito importante. Isso não é só a nível Brasil, não. No nível do Brasil. Isso está acontecendo a nível mundial, Barba. Grana, por isso que eu chamei de... Desculpa. O nosso bate-papo aqui de uma conversa por conta disso. Que um assunto vai puxando o outro. Nós, partidos progressistas, nós, partido de esquerda, principalmente o PT, nós debatemos, desde a fundação do PT, o papel do Estado. O papel do Estado. O papel do Estado como Estado forte. E o papel do Estado, que a gente fala, o papel do Estado, para que é? É para a questão da saúde, para a questão da educação pública de boa qualidade, saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Sim. A habitação,
transporte público de boa qualidade, segurança pública, que envolve todas as forças de segurança pública de boa qualidade, assistência social de boa qualidade. Aí são 8, 10 temas que nós entendemos que é o papel importante do Estado olhar com isso, e o Estado olhar também o que é estratégico para ele, como a questão da água e a questão da energia, a sua composição da matriz energética, né? A importância da Petrobras, da Petrobras para o Brasil, para o país, né? A importância, né, do nosso sistema de água para o país. Bom, então olhamos que vamos pensar que isso fosse o Estado, esse é o Estado mínimo da esquerda, vamos pensar assim, ok? Que esse é o Estado mínimo para nós da esquerda. Para ser parte, você pode funcionar com a economia de mercado, deixa as coisas acontecer, deixa a regulação, atua. Agora, veja bem, nós sempre discutimos isso. Agora, o mundo vai ter que rediscutir o papel da globalização. Não pode. 95% da produção de matéria-prima e dos remédios que se combate o coronavírus está concentrado na mão da Índia. Falando em termos de produtos fármacos. E, em termos de produtos e equipamento, 95% está concentrado na mão da China. E nós estamos sendo pirateados no meio do caminho, quando compra uma quantidade de ventiladores pelos Estados Unidos ou por outros países mais ricos e que têm mais prioridade do que nós. Entendeu? Então, você acha que, nesse momento, não cabe, vai caber para nós, né? Vai caber para nós, da esquerda, mas também o pessoal do centro, inclusive o pessoal da direita, rediscutir o papel do Estado, rediscutir que essa é a história do Estado mínimo só para fazer as regulações comerciais e cuidar de guerra se tiver guerra, e de segurança pública, e mesmo segurança pública, uma parte não é privada, né? Porque quem tem dinheiro, quem é rico, compra seus condomínios fechados, já com toda a segurança colocada, né? Foi igual no isolamento da pandemia, como ela começou nos ricos, o contágio dela foi muito pequeno, porque eles têm um poder maior de isolamento, né? Quando vem para a camada, os pobres, para a periferia, nós não temos poder de isolamento. Tem família que mora 5, 6 pessoas em 2 cômodos. Como é que vai isolar alguém? Por isso que o contágio é maior e a quantidade de morte agora é maior. No começo dela era só, se não me engano, a primeira morte no Brasil foi em março, dia 11 de março, isso. Se não me engano, ou dia 2 ou 3 de março. Não, foi isso mesmo. Entendeu? Mas, assim, estava nos ricos. Quem ganha muito dinheiro, não estamos sendo contra quem ganha muito dinheiro, entendeu? O problema é que tem que isolar, porque nos pobres vai matar muita gente. Vai matar gente que nós não temos dimensão, se não ajudar no controle, se não aumentar a eficiência do controle, e depois nós vamos discutir como é que é a volta, de maneira organizada, para não ter efeito de manada. Mas eu quero me concentrar nesse papel, do debate do papel do Estado. Olha, Barba, o que também está mostrando nesta crise é o problema estrutural do Brasil, a concentração da riqueza. É algo absurdo. Quer dizer, uma pequena 1% das pessoas do Brasil concentra a maior parte da riqueza. Se considerarmos os 10%, eles têm 80% da riqueza nacional. E apenas 20% da riqueza é distribuída para os mais 80%. Então, isso é visto a olho nu. É muito fácil, né, entre aspas, dizer, olha, fique em casa. E você mencionou. Hoje, inclusive agora, né, uma das principais preocupações é a rapidez com que a epidemia está se alastrando para os bairros periféricos, aqui mesmo em Santo André, Vila Luzita, Jardim Santo André, Represa, Capuava, e mais incidente ainda nas comunidades, ou seja, que a situação é mais precária. Então é muito fácil, né? O dono do comércio, com seu carrão, não que todos são assim, tem muita gente que está realmente com muita dificuldade, o pequeno, o microempresário,
e é justo que ele reclame da falta de apoio que as prefeituras e o Estado e o governo federal não estão dando. Anunciam que vão liberar tantos milhões de recursos para financiar e para ajudar a pequena microempresa. Não está chegando, Bárbara. Não está chegando. Então, há um desespero legítimo do pequeno microcomerciante. Esse está, os boletos, está chegando. Agora, por um outro lado, aqueles setores que saíram em carreata, nos carros que valem 150, 200, 300 mil reais. 300 mil reais. E defendendo assim, volta, quero trabalhar, né? Vamos voltar a abrir o comércio, vamos voltar. É para os empregados, não é para eles. Eles vão ficar lá no Netflix, no seu apartamento de luxo, na sua casa de luxo, né? Aí é fácil fazer isolamento social. Agora, você disse muito bem. Olha, Bárbara, eu tive uma das coisas que mais me orgulha é que durante a minha gestão, em parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Olha só. Então, nós temos aqui em Santo André, agora com a entrega do Adriático, sim, eu conheço. Junto com o MTST, nós chegamos a 3.800 unidades habitacionais. Então, aquelas famílias, hoje, quando adotaram o isolamento para ficar em casa, elas têm condições dignas. Mas de 2016, né, quando eu saí, até agora, não se levantou um tijolo em Santo André. Não se levantou uma unidade habitacional na cidade. Parou tudo. Ou seja, tem prioridades, né? Então, em vez de ter ficado preocupado, e muitas vezes os governos em ficar maquiando a cidade, passando um asfalto, uma capinha, para dar a impressão que está fazendo algo, né? Cuidar dos carros, que também é importante, mas tem que ter prioridade. E a prioridade não foi, desses últimos 3 anos e meio que nós estamos chegando praticamente, dos atuais governos. Isso não só em Santo André, mas no ABC, porque eu percebo, houve um abandono por parte dos programas habitacionais. E, nesse momento, seria um mecanismo, sim, de dar uma condição e qualidade. Combinado com isso, os programas de inclusão social, que foram desmontados. A única coisa que tinha de instrumento foi o bendito por você. Então, a desigualdade social, mano, é algo que ficou muito expresso, né? Muitas vezes ficam comparando, não, com a Alemanha, com a Suécia, com Itália. Gente, você, como dirigente sindical, teve a oportunidade, até porque o nosso intercâmbio sindical era muito grande no nosso período, né? Tem algumas dificuldades hoje em dia, mas a gente compreendeu, os países estão num grau de bem-estar social, de segurança, né? Você mesmo aqui do lado, Argentina, comportamento do presidente da Argentina em garantir que o trabalhador, aquilo que faltar, ele complementa o Estado, e aqui a gente mal consegue chegar nos R$600. Porém, Bárbara, nos trilhões que foram liberados pelo governo federal, chegou em 24 horas aos banqueiros. Na conta dos banqueiros. Guedes rapidamente. Mais de R$1 trilhão. Então, mais de R$1 trilhão. 300 bilhões de reais. Exatamente. Então, o que ocorre? Essa é a diferença de comportamento. Então, aquilo que você falou é a mais verdade absoluta de que nós precisamos realmente lutar para retomar aquilo que nós iniciamos como eu sei que você, Grana, está doidinho. Você já citou Santo André umas 3 vezes. Como é que você está vendo a questão em Santo André? Porque Santo André, o consórcio aqui do ABC, tinha feito uma discussão de uma compra de 620 milhões de reais de equipamentos, né, para a questão do combate ao coronavírus, né? E então São Bernardo, Santo André, todo mundo, nós vamos fazer tal. E eu sei que você está doidinho para entrar no debate de Santo André
Depois nós vamos entrar no final, no debate da questão do Estado de São Paulo. Eu quero priorizar agora a conversa com você na questão de Santo André. Você foi prefeito de Santo André, não é qualquer pessoa que está falando. Você foi prefeito, você é morador de Santo André, você é criado em Santo André, você é nascido em Santo André, Vila Palmares ou Sacadura? Vila Palmares. Vila Palmares, né? Você é nascido em Vila Palmares, eu conheço a casa do seu pai e sua mãe lá em Vila Palmares, não sei se continuam morando no mesmo lugar, mas eu conheci lá. É o mesmo lugar. Né? O mesmo lugar ali perto daquela pracinha ali, uma ruazinha que faz uma curvinha, ela começa aqui... Faz um anel. Um anelzinho. Entendeu? Então, como é que você está vendo? Com tudo aquilo que você preparou Santo André, como você deixou Santo André, como é que está a atuação do prefeito de Santo André na questão do combate ao coronavírus? E se ele reagiu à altura na hora de discutir a questão do ABC ter as condições laranja igual a capital, porque não tinha cabimento a capital ter as condições laranja e cidade do ABC não ter. Barba, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é a primeira live oficial que eu estou fazendo. O restante, as demais iniciativas foram entrevistas. E eu decidi o seguinte, Barba, que durante essa crise eu iria intensificar minha participação nas redes sociais, porque você disse muito bem, a experiência de ter sido prefeito nos dá uma condição de, pelo menos, como a gente não pode decidir, a gente sugerir. Então, eu fiz uma série de sugestões. A primeira, que eu insisti com o prefeito aqui de Santo André, e, diga-se de passagem, a bancada do partido, nós somos 4 vereadores e uma vereadora, que é a Beth Sirac. Inclusive, mandar um abraço para ela. E nós... Que é a nossa pré-candidata a prefeito de Santo André. E que, inclusive, é pré-candidata, agora, mantendo as eleições ainda esse ano, nós devemos formalizar a candidatura dela agora no período das convenções, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Convenções oficiais. Então, é a nossa candidata por conselho. Um abraço para a Beth também. Claro. Então, qual é o grande problema? Qual a diferença? A diferença é que os governos do PT têm as suas marcas. E das principais marcas, e por isso que deu certo, por isso que tem um legado, gestão Celso Daniel, gestão João Vamileno, a minha gestão, que nós governamos a cidade, né, nesse período, mudou Santo André, realmente é uma cidade melhor estruturada por influência, porque em cada cantinho que você olhar na cidade, você tem uma marca do PT, de norte a leste, né, de norte a sul, leste a oeste. Então, a gente tem o que lembrar em todas as realizações, né? A começar, uma delas que é fundamental, que foi a Universidade Federal do Grande ABC, que é uma marca importante que hoje nós temos orgulho de ter, porque não havia universidades verdadeiramente públicas aqui na cidade. Mas a principal marca nossa, Baba, é a participação, é democratizar as decisões. Então, a ideia era criar um comitê do executivo, legislativo, judiciário, com a participação da sociedade civil, dos sindicatos de trabalhadores, das entidades representativas do setor empresarial, comercial, né? Montar um comitê que pudesse fazer uma gestão da crise de forma compartilhada. Participação das igrejas, seja da diocese, como as igrejas evangélicas, dos templos de origem afrodescendentes. Então, seria espíritas, ou seja, uma participação social. Nada, Bárbara. O prefeito não deixa nem os secretários falarem. Ele centralizou toda a condução da crise de forma centralizada. Só ele pode falar, só ele pode determinar. Então, ele começou a fazer as lives dele diariamente. Depois ele viu que estava meio complicado, começou um dia sim, um dia não. E depois, como ele foi apertado, já está fazendo uma por semana. Correu. E alguns erros que nós não cometeríamos de forma alguma. Você deve lembrar no início
lá para o dia 23 de abril, ou melhor, 23 de março, eu estava revendo agora minhas declarações, e quem quiser acompanhar desde o início da crise, é só entrar no Facebook, carlosgrana.com.br, e vocês vão ver todo o histórico. Eu tenho atuado diariamente. Repete o Facebook mais devagar. É o Facebook, né? carlosgrana.com.br. Também tem o Twitter, também tem o Instagram, também tem o WhatsApp. Depois que entrar, não acha todos os outros. Tá? Mas aí, no site, né? Tem o site oficial, que a gente está agora tratando de potencializar, porque o que nós temos para falar com o povo nesse momento, que a gente não vai ficar fazendo reuniões, não vai ficar provocando uma aglomeração. Nós estamos a favor de garantir as vidas, praticar o distanciamento social. Então, nós temos esse instrumento maravilhoso, que, de fato, eu e algumas pessoas que estão colaborando, né, nós estamos num outro patamar de diálogo. Né? Então, você vê, às vezes, postagem tem 10 mil, 15 mil visualizações, tem curtidas. Então, já estou com 2 Facebook, então a coisa está crescendo bastante, graças a Deus. Tem mais de 20 mil seguidores. Então, acompanhe lá. Então, nesse momento, a decisão dos prefeitos do ABC, incluindo aqui em Santo André, que a primeira medida que eles iam tomar era suspender o transporte coletivo municipal. A loucura! E foram, inclusive, obrigados a voltar atrás. Como é que você tem 30% no mínimo de trabalhadores que usam o transporte coletivo que são de serviços essenciais? Pessoas da área da saúde, da segurança, da limpeza, né? Pessoas que não podem parar. Aí eles decidiram, vamos suspender. Aí levaram um crau lá do próprio governador e voltaram atrás. Você entendeu? Sim. Então, é uma atitude de gente que não está preparada. Eu não sou médico, não sou infectologista, eu não sou matemático de estatística, mas é perceptível que, como gestor, você tem que pisar na realidade. E eu, no dia que anunciaram isso, eu fui uma das primeiras manifestações. A segunda, Bárbara, acabaram voltando atrás, certo? E hoje nós estamos discutindo aí voltar 100%, para você ter uma ideia. Há outro erro, outra coisa de Santo André, Bárbara, vou citar mais 2 exemplos, tá? E também 3, na verdade. Primeira questão das merendas. Os alunos suspenderam as aulas. Eu, como prefeito, né, tenho conhecimento de que a merenda já estava contratada em Santo André, os alimentos. Então, fiz uma sugestão de que a gente pudesse fazer uma entrega da merenda em casa. Isso depois o prefeito acabou com muitas falhas, muitos problemas. Era para ser quinzenal, ele está entregando mensal, está entregando mensal, né? Era para entregar uma cesta de higiene, antes era para ser quinzenal, agora virou mensal. E hoje, inclusive, estou convencido que o melhor seria transformar a cesta de alimentos em um cartão, porque esse cartão, no valor de R$80 a R$100, entregue para a família dos alunos da rede municipal, seria mais interessante, porque aí a pessoa não recebe só aqueles ingredientes que não são perecíveis, e se pudesse, com esse cartão, ir no açougue, para incluir proteínas, ou seja, a pessoa sabe o que falta em casa. Não adianta você mandar um tablet de chocolate e a pessoa precisa de comer carne, proteína, né? Enfim, acho que poderia ter sido aprimorado, mas eu acho além do que tem famílias que a alimentação da criança é aquela da escola. Exatamente, que tem a proteína, é uma alimentação saudável, isso a gente tem orgulho. Santo André, 36 mil alunos da rede municipal, Barbá. Então, seria uma coisa que seria plenamente possível, porque já está pago, está no orçamento. Tá certo? Está contratado, está ali, está no orçamento. Fora os problemas de entrega, começaram a querer entregar em casa, viu que não dá certo, começaram agora a entregar nas escolas, mas são erros de gestão, ok? O terceiro é a questão, Santo André tem 720 mil habitantes.
nós, como falei, já estamos num grau aí de mortes. Santo André, apesar de ser uma população menor do que São Bernardo, que gira em torno de 900 mil, já no gráfico superou os casos de confirmação do contágio. Santo André superou São Bernardo. Ela veio ao longo de todos os 3 meses, agora superou São Bernardo. Então, isso é preocupante, o contágio. E também o número, ainda no número de mortes, São Bernardo está à frente. Mas não é isso que eu queria me concentrar. A questão dos testes, Barba. A questão dos testes. Olha os dados aqui absurdos. Nós temos aí identificado 10 mil pessoas aqui em Santo André, aproximadamente, porque muda todo dia, né? Que tem a confirmação da contaminação, né? E ocorre que nós temos 16 mil em análise, aguardando, estão esperando o resultado dos testes. Tem gente que, infelizmente, já perdeu a vida e não sabe se morreu de Covid ou outra doença, porque não saiu o resultado, a confirmação dos testes. Né? Sem contar os testes que nós poderíamos ter de forma mais massiva, que são os testes rápidos, que foi muito bem utilizado em vários países. Aqui em Santo André, ele diz que está fazendo testes em massa depois de 60 dias. E você lembrou muito bem, o consórcio prometeu para a gente, no dia 30 de março, que iria fazer uma compra de 1.000 testes para o Grande ABC. Seria ideal. Não compraram um teste até agora. Repassaram toda a demanda para as prefeituras. E Santo André recebeu 20.000 testes do governo federal e comprou mais 10.000 testes. Mas realizou, pelo balanço oficial, porque ninguém sabe, realizou até agora 20.000. 20.000, Barba, para uma população de 720 mil, é muito pouco. As próprias autoridades internacionais dizem que, no mínimo, nós teríamos que ter aí em torno de 10% a 20% da população. Ou seja, nós teríamos que passar 70 mil. Dos 100 mil, não, passar dos 100 mil testes, aproximadamente. 100 mil testes em Santo André. Mas agora, isso deveria ter sido logo no início, para quê? Para que a gente pudesse ter um mapa real da contaminação do coronavírus em nossa cidade. Então, são alguns aspectos. Falta de democratização das decisões, de inclusão da sociedade. Hoje, cada um está fazendo de um jeito. Centralização das decisões. A questão da demora em realização dos testes. Os erros desse vai e vem. E depois, não dá para prolongar nesse bloco aí, porque eu já falei demais, mas depois eu queria que tenha a ver com isso. Tem a ver com as decisões do governo estadual. Aí eu sei que você é o nosso líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho na Alesp. Pela primeira vez, viu, Bárbara, que eu sei da história que um líder é reeleito. E você, por 2 vezes consecutivas do seu mandato, do primeiro ano, você está aí na condição de continuar como líder. Por unanimidade. E por unanimidade. Mas você sempre, na sua trajetória, sempre foi uma pessoa que, pelo trabalho, pela sua dedicação, conseguiu. Mas eu gostaria depois, primeiro, antes de falar sobre essa questão da tal flexibilização consciente, que, só para fazer um trocadilho, está mais para uma flexibilização inconsciente, né? Inconsciente. Está chamando flexibilização com controle. Com controle de quê? Bom, só ver as imagens, não precisa nem ver as imagens de como a população está sendo transportada, uma coisa absurda. Helena, na verdade, assim, o governador de São Paulo, ele está se aproveitando da ausência de um comandante no Brasil. Como o Bolsonaro é um comandante, dá um comando, e ele está usando a ciência, dizendo que vai dar o comando sempre no rumo da ciência, o caminho dele está correto desse ponto de vista. Que o Bolsonaro está desprezando tudo quanto é ciência. Começa que ficou um ministro interino 25 dias, ele nomeou agora um ministro interino, ele já estava interino, ele nomeou interino, que é um militar, né, que montou no Ministério da Saúde um covil de militares, né?
é um lugar para botar os militares lá e acomodar militares. Então, como não tem esse comando, ele está se aproveitando o quê? Ele vai todo dia na televisão e faz uma coisa que ele sabe fazer muito bem. Ele é um bom marqueteiro. Ele é um bom apresentador de programa de televisão. Aliás, era a função dele antes. Então, ele tem essa facilidade. Quando você olha do programa efetivo... Barba, durante a apresentação hoje, alguém comentou que ele está parecendo um mestre de cerimônia. Exatamente. É um mestre de cerimônia. Ele apresentou para a Patrícia e para o Martignoli poder apresentar a situação do Laranja. Bom, e o Zé Aparecido hoje também. Enfim, então ele se aproveitou disso, né? Vai todo dia, dialoga bem com a imprensa, mostra-se, né, que é um sujeito que não está com raiva. Isso é uma coisa que ele está tentando enganar as pessoas. Só para lembrar, no começo do mandato do João Dória na prefeitura, mas também no governo do Estado de São Paulo, ele atacou de maneira desdenhosa, de maneira truculenta, os movimentos sociais, atacou o MTST, o MST, o movimento de moradia, o movimento sindical, chamando de vagabundos e preguiçosos. Atacou o movimento social, dizendo o seguinte: esse povo é preguiçoso, é vagabundo e é terrorista, vai ser tratado no tiro, porrada e bomba. Esse foi o discurso do começo do governo dele no estado de São Paulo. Inclusive, foi assim durante 7, 8 meses. É que aí teve a briga dele e do Bolsonaro, por algum motivo, que ele já também quer ser candidato a presidente, e aí teve a briga dos dois, porque os dois são farinha do mesmo saco. O Bolsonaro, o João Dória, o Paulinho Serra e o Orlando Morando devem desculpa ao povo, e o Bruno Covas também, e os prefeitos do PSDB devem desculpa ao povo brasileiro, porque eles apoiaram o Bolsonaro, eles fizeram a campanha de ódio contra o PT. Então, eles devem desculpa ao povo brasileiro, porque o gabinete do ódio que ele está reclamando e que existe, o gabinete do ódio do Bolsonaro, ele também tinha aqui no estado de São Paulo, deu uma recuada, mas continua tratando tudo de maneira truculenta. Aplicou aqui o decreto de calamidade pública, nós debatemos, que eu sou não, mas aprovamos de maneira muito rápida para ajudar. Aprovamos o da capital, porque o da capital é separado, porque o capital tem o Tribunal de Contas do município, e aprovamos, se você olhar, o decreto de calamidade pública do João Dória, olhar o da capital, você vai ver como são frouxos. Se você olhar o decreto legislativo para os outros 644 municípios, você vai ver a diferença. Autorizando os prefeitos, dando autonomia, mas também mostrando para os prefeitos o controle, porque eles têm que trabalhar com controle para não ser prejudicado lá na frente. Então, foi muito bem amarrado, que nós fizemos junto com quem? Com o Tribunal de Contas, que tem a responsabilidade de fiscalizar os 644 municípios do estado de São Paulo e mais o próprio governo do estado de São Paulo. Então, nós fizemos juntos. Então, foi bom. Aprovamos na Assembleia Legislativa aquela coisa de economizar 320 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus, que passa por corte de salários de deputados, de funcionários comissionados, de verbas de gabinete, doação de fundo e futuros contratos que tem, os contratos em exercício hoje, cortar até 40%. E antecipando uma doação da economia que a Assembleia faz, estimada em 8%, 8 de 1 bilhão e 200, dá 96 milhões de reais de antecipação para poder ajudar no combate ao coronavírus. O João Dória, quando ele baixa o decreto, a primeira ação do João Dória, rompeu os contratos com as prestadoras de serviço. O que acontece automaticamente? Demissão. As prestadoras de serviço, demissão. Né? E nós insistimos, fizemos documento, mandamos. Então, assim, anunciou um tal para socorrer, a ideia é boa, a intenção é boa, para socorrer a população de baixa vulnerabilidade, são os moradores em situação de rua, com cartões agora, para poder tomar o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Chegou a Prefeitura de Santo André? Prefeitos sabem disso? Na capital disse que seria uma entrega de 15 mil cartões, que é o processo correto, o cartão vai abatendo o mês ali, ok? Não chegou. Eu, por exemplo, não tenho notícia. Não vi o prefeito de São Bernardo até agora falar isso via Bom Prato, né? E olha que o Bom Prato é tudo no centro, né? Você conhece algum Bom Prato que seja na periferia?
Eu não conheço. Nenhum, é tudo no centro. Santo André, inclusive, é praticamente... Quer dizer, se eu tiver que ir para o centro e voltar de ônibus, eu vou gastar no mínimo aí R$9 de passagem. E de volta. Então, ir de volta. Promete crédito para as empresas pequenas, micro, pequenas empresas, que nós apoiaremos. Está correto oferecer linha de crédito para as micro, pequenas empresas, para que as pessoas, para que eles consigam manter o negócio deles e manter o funcionário dele, 2, 3, 10, 15 funcionários que tenha cada um desses. Nós apoiamos a medida, até agora não chega. Nós estamos discutindo um projetão na Assembleia que também trata disso, mas o projetão era para votar hoje, não conseguiu votar, deve votar semana que vem, aonde nós vamos tratar de linha de crédito para o pessoal da agricultura familiar e para os assentados de sem terras, né? E também outros setores culturais, setores de pesca, vários setores. Então, assim, não tem uma renda mínima para São Paulo, não tem uma renda mínima para ninguém. Para o enfrentamento à violência contra a mulher, aumentou a violência nos lares, companheiros que estão ouvindo, nos acompanhando, por favor, nós não podemos atacar nossas companheiras, não podemos aumentar a violência, não podemos constrangê-las, nós temos que, nesse momento e em todo momento, combater qualquer tipo de violência contra a mulher. Não tem um programa. Nós estamos discutindo no projetão que pode ter, no mínimo, R$300 para um aluguel, para a mulher ficar fora de casa isolada, para que não sofra violência do marido. Então, quer dizer, assim, o programa efetivo dele é de apresentar, igual ele quer fazer, essa volta controlada, né? E olha aqui, eu disse para você, na primeira semana que ele anunciou que São Paulo ia para a linha laranja, São Bernardo, a ocupação clínica dos leitos clínicos estava abaixo de 60%, e a ocupação dos leitos de UTIs estava um pouco acima de 60%, mas estava muito abaixo de São Paulo. São Paulo estava na média com 83%, é a média, mas tinha hospital que estava com 90%, dizendo o quê? Não, nós estamos fazendo São Paulo pular para a linha laranja, a capital, porque estabilizou, você não sabe ainda, né? E a outra volta, como é que volta para os shoppings, como é que volta para as concessionárias, como é que volta para os escritórios, como é que volta para as imobiliárias, né? Você não pode votar isso de maneira com efeito de manada, tem que votar com regras. Quem fiscaliza na entrada do shopping, então, para não ter máscara, não vai entrar. Você não tem pedido de entrar, tem que ter máscara na entrada do shopping para ser distribuído gratuitamente. Os ônibus têm que ser desinfectados 2 vezes por dia. Você tem gente trabalhando no entorno do coronavírus aí, que é os trabalhadores da saúde, assuntos penitenciários, né? Você tem os trabalhadores da segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia científica, bombeiros, as GCMs, o processo de limpeza das cidades, né? Os nossos garis, nossos guerreiros, gloriosos garis, e os coletadores de lixo. Você tem toda uma cadeia envolvida para garantir o trabalho essencial. E o trabalho essencial nos mercados, nas farmácias, tudo. Quer dizer, então você não pode voltar de qualquer jeito. Então, João Dória, ele fala muito, nós vamos fazer um levantamento, do plano que ele executou até agora, se você for olhar assim, de coisas efetivas mesmo para valer, muito pouco. Muito pouco. Né? Essa coisa do bom prato mesmo, eu esses dias conversei com alguém falou, o pessoal falou, mas que programa é esse? Ninguém sabia do programa. Eu perguntei para o meu assessor de imprensa, falei, Pete, dá uma pesquisada, que programa é esse? O programa do Bom Prato, que vai alimentar a população de rua, está correto, vai distribuir, né, refeição, almoço, café, o almoço, a janta, tal. Ele falou, mas que programa é esse? É um cara que lida com comunicação, entendeu? Aí pesquisou para mim, para você ter uma ideia, é uma folhinha, uma folha A4. Então, Graninha, nós já passamos de 1 hora, você tem mais coisa para falar, e nas coisas que você vai falar, eu quero te deixar uma pergunta que não quer calar, né? Você foi prefeito da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta maior cidade do estado. Isso. Ok? Fomos atropelados no tsunami de 16, né, contra o PT.
todos os ataques que nós sofremos. Eu estou sabendo que você é pré-candidato a vereador, fiquei muito contente com isso, né? Acho legal essa ideia sua, porque é começar do chão de fábrica, né? O vereador é o nosso primeiro chão de fábrica, é o vereador. Chão de bairro. Chão de bairro. Chão de bairro, chão de bairro. Como a gente fala, chão de fábrica, né? E você topando esse desafio, né? Em Santo André. Então, para você vai já finalizando e fala desse desafio seu, né? Fala do que você quiser aí, não tem problema, nós podemos gastar aí uns 10 minutos, que não tem problema não, ok? Tá. O Barba, para aqueles que estão nos acompanhando, eu não tenho na minha tela a participação de vocês que estão acompanhando. Por isso que eu também não fiz nenhum comentário. Eu também não tenho, é só a Priscila que tem. A Priscila tem e quem deve estar com meus comentários lá depois é o Diego. Ela manda para nós, a gente responde pelo WhatsApp. Nós vamos tentar fazer, é isso mesmo, resgatar todas as perguntas e comentários e vamos responder aí a quem interagiu com a nossa live. Eu queria, antes de falar sobre essa questão política partidária, Barba, eu acho o seguinte, eu acho que é muita incerteza esse plano de recuperação da atividade econômica. Primeiro, vamos ser claros, as atividades econômicas não teve uma paralisação de 100%. 74%, segundo o próprio governador, estão atuando, né? Tem fábricas que não parou na sua atividade. Então, não se trata de apenas abrir o comércio, não. O grande problema é que quem é que vai comprar? Estimulando a circulação e a aglomeração. Nós somos aqui na Grande São Paulo 20 milhões de habitantes. 11 milhões só na capital e os demais nos 38 municípios que compõem a Grande São Paulo. O balanço é que, nesse plano, quando libera atividades comerciais, eu não sei, estou falando, abrir concessionária, a concessionária já estava vendendo automóvel, mas não presencial. Então, quem estava realmente interessado em comprar automóvel, não é porque vai lá ver, ele pesquisa na internet, ele entra, não precisa ser físico. Mas, enfim, a questão dos escritórios, boa parte já está trabalhando em home office. Então, o problema é essa abertura do comércio de forma desordenada, nos preocupa muito, porque tem que ter os cuidados. Então, eu não acho que a gente estava... Eu acho que o Dória está cometendo um grande erro. Talvez São Paulo entrou muito cedo na... Só para te dar um dado, você viu que ele tinha avançado Barretos, Presidente Prudente, uma outra cidade que eu não lembro agora, com 3. E agora teve que voltar para o vermelho, porque começou... Eles colocaram, e pior que eles colocaram essa cidade do interior, na região ali, Presidente Prudente, a região de Ribeirão Preto... Barretos. E Barretos. Barretos, isso. Então, eles colocaram já na terceira etapa. Só que explodiu, voltaram para a primeira etapa. Então, é muito questionável, Barba, né? E, às vezes, eu acho que essa briguinha que teve aí entre o ABC e Capital, o governo do Estado, é meio que tudo meio que farinha do mesmo saco, entendeu? Foi muito jogo combinado. De cena, na minha opinião. Muito jogo de cena, vou abrir, vou enfrentar o governador. Bom, eles são tudo farinha do mesmo saco. Até agora estavam tudo falando igual. Eu acho que não é o problema da saúde, viu, Barba, que está fazendo eles ter esse tipo de comportamento. É o problema das pesquisas. É o problema da eleição municipal. É atender alguns setores econômicos. Então, eu não entendi, nenhum país do mundo começou a flexibilizar antes da curva de óbitos começar a estabilizar e cair. Aqui nós estamos subindo. O ABC tem confirmado, porque tem a subnotificação, né? Mais de 10 mil casos, mais de 800 mortes, fora as que têm outras da síndrome respiratória aguda. Então, preocupa, será? A gente se pergunta, porque nós não somos cientistas, não somos médicos, não somos... Mas boa parte que eu estou ouvindo, a preocupação em termos uma segunda onda.
e tudo aquilo que nós lutamos, porque não é fácil, hein, Bárbara? O brasileiro... Vai perder todo o trabalho acumulado até agora. O brasileiro, ele, fica 90 dias no isolamento, comércio fechado, deixando de trabalhar, aumentando o custo com água, porque quando você fica em casa, deve estar acontecendo contigo, você aumenta, né, o consumo. Imagina as crianças, né? O consumo que você tem de água, luz, gás e assim por diante. E, então, é dúvida mesmo. Será que nós estamos no caminho certo? Será que não era para esperar um pouco mais? Né? Aguardar até o dia 28 de junho. Aguardava até o dia 28 de junho para ter um plano mais... Agora estamos lá abriu esses 3 setores. Mas, enfim, preocupante. E aí foi uma derrapada enorme do governador, né? Ou fica todo mundo na situação vermelha ou todo mundo no amarela. Não dá para você ter. Já pensou? O ABC vai ter o prejuízo de ter, além da saúde, o problema das pessoas se deslocarem para São Paulo e depois voltam contaminados para o ABC, ou vice-versa. Então, foi uma derrapada violenta. Hoje, colocaram na situação amarela, mas preocupante, porque o número de óbitos tem aumentado. Aqui no ABC, o percentual de óbitos de mortalidade, letalidade, qual é o nome correto, em relação ao número de contaminados, é quase 8%, Bárbara. A média nacional está em torno de 5%. Então, a nossa letalidade está muito alta. Então, é aquela questão, será que eles estão no caminho correto? Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter que acompanhar passo a passo, eu sei que você está fazendo isso, e tendo um papel de protagonismo. E nós vamos continuar dando as nossas opiniões, sugestões, mobilização, né? Eu acho que a gente tinha que cobrar do governo do Estado, como vocês estão cobrando, essa questão do Bom Prato. Eu, inclusive, você me mencionou numa conversa nossa semana passada da ideia de levar o Bom Prato para os bairros, né? Uma ideia de utilizar... Sua ideia. Né? De levar para os bairros. Nós temos 87 escolas estaduais de Santo André. Não estou falando para usar todas, mas vamos, uma em cada região, 5 ou 6, que a gente poderia... Lá tem cozinha industrial, já está no orçamento da cidade, entendeu? Então, seria, não para atender uma minoria, né? Uma minoria que está em torno aqui do centro da cidade, mas levar para o bairro. Por exemplo, a gente levaria uma escola lá da Vila Luzita, levaria outro para o Capuava, outro ali para Sacadura Cabral, região da Vila Palmares, entendeu? Então, a gente poderia levar ali para o Estela. Então, a gente teria uma condição de atender a população, porque a questão da alimentação é uma questão fundamental. E parar de só ajudar a dar o vale de R$55, que não paga nem uma cesta básica, para os alunos que estão inscritos no CadÚnico, que dá menos de 20% dos alunos de toda a rede estadual, que dá em torno de 3,5 milhões. Ele está atendendo um pouco mais de 600 mil alunos. Tem que atender os 3,5 milhões e com valor superior. Então, eu sei que você está com uma pauta, quero parabenizar você, como líder da bancada. Vocês colocaram, claro que eu sei o que é ser minoria na Alesp, fui deputado de 2010 a 2012, e a gente ainda tinha um número maior, Bárbara, era 23 deputados. Era bom. Se eu tiver... como eu queria ter... Se tivesse 24 deputados, esse governo tinha que negociar tudo conosco, Graná. Não mandava nada. É verdade. Nós estamos lá em 10. Você tem o esforço, você está em casa, mas está trabalhando uma agenda intensa. Vejo algumas lives que você realiza. Sei que você está dando uma força muito grande aí para vários companheiros e companheiras de pré-candidatos, para também ajudando com um esforço, claro, uma atenção maior para recuperar a Prefeitura de São Bernardo do Campo. A gente vai trabalhar aqui em Santo André para também voltar o comando central da cidade, com a Beth Sirac. E, como você mencionou, eu me coloquei à disposição de ser candidato a vereador aqui na cidade. Claro que esse assunto
vem tomando corpo, graças a Deus, muita gente se manifestando e elogiando, viu, Barba? Porque eu acho o seguinte, nesse momento de Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz, estou dizendo. Olha, nesse momento de reconstrução, o partido nosso foi muito massacrado, Bárbara. Agora, muita gente está vendo as injustiças que fizeram contra o PT, os ataques que o PT sofreu, né, de forma discriminatória contra o nosso partido. Mas nós estamos dando a volta por cima, graças a Deus. Né? O Lula está aí ativo, o partido, eu tenho acompanhado as reuniões da direção nacional, né? Então, nós estamos melhorando. Eu fiz uma reunião hoje com o Luiz Turco, né? Ele me deu um quadro no estado de São Paulo e como é que estão o número de prefeituras que o PT vai disputar. É maior do que foi em 2016. Né? Deixa eu te dar um dado. Na última eleição na capital, na nossa chapa de vereadores podia ter 55, metade é 28, dá 83 candidatos poderia ter, não teve 40 candidatos. Hoje na capital nós temos mais de 90 candidatos. Eu acho que é isso que está acontecendo. Ele me deu um quadro muito positivo, ainda com dificuldades, mas positivo, né? E aqui eu me coloquei, porque eu acho que nós somos soldados, Barba. Eu sou filiado do PT, milito no PT desde da minha juventude, minha primeira eleição em 82, e eu acho que a experiência de ter sido prefeito pode ajudar a cidade em ter na Câmara Municipal uma melhoria da qualidade, junto, evidentemente, com outros 20 companheiros e companheiras, mas eu acho que eu tenho uma possibilidade de ajudar, porque quem sentou na cadeira de prefeito sabe o que é possível e o que não é possível ser feito, e sabe por onde que nós temos que governar e para quem nós temos que priorizar na hora de governar. É para aqueles que mais precisam de políticas públicas. Garantir que não haja retrocesso em alguns avanços que nós tivemos enquanto prefeito e poder fazer a cidade avançar. O grande tema depois da pandemia vai ser a retomada do emprego e renda. Então, o que nós temos de possibilidade no âmbito municipal, brincar e reivindicar do governo estadual e do governo federal, mas eu acho que eu terei uma contribuição, né, para a gente ampliar e melhorar a qualidade da interferência, porque o vereador não pode tudo, mas pode muito. A Câmara Municipal não pode tudo, mas pode. Mas pode muito. Pode. Até porque nós temos um papel de ser o porta-voz da população. E também junto ao Poder Executivo, mas também ser um canal de chegar e dar repercussão às pessoas que precisam de ter sua representação. Então, me coloquei à disposição. Eu creio que nós devemos mesmo caminhar, aparentemente, para uma alteração da data da eleição. Alguns falam em 15 de novembro, outros falam em 6 de dezembro, um segundo turno dia 20 de dezembro. Eu estou aguardando, né, até porque as convenções serão agora no final de julho, início de agosto. Né? E estamos muito animados, estou com muita expectativa, né? E das manifestações que eu tenho recebido de forma surpreendente. Claro, você conhece muito bem, desde o tempo da militância sindical. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de rua, de fazer movimento. E, claro, esse momento um pouco angustiado, porém, né, tenho certeza que a gente está conseguindo, na medida do possível, ampliar. Ô, Bárbara, eu vou ficar chique, rapaz. Eu vou fazer uma reunião agora através do Zoom. O Zoom, você sabe, então eu vou conseguir até 100 pessoas numa mesma reunião. Olha que bacana. Então, eu vou, através aí já dos companheiros e companheiras que estão, assim, já engajados, né, nesse projeto, eu já vou poder fazer reunião até com 100 pessoas através do Zoom. Acabei de instalar ontem e eu acho que é uma forma de também reproduzindo. A gente não pode fazer reunião em casa, respeitar o distanciamento social, mas vamos garantir através dessa coisa maravilhosa que eu conheci a internet
em 1986, que na verdade começou com a intranet. Eu fui no Rio de Janeiro, assisti, já estava no sindicato, assisti uma palestra do fundador do programa Fome Zero, o irmão do Enfio, o nosso companheiro, glorioso Betinho. Inclusive, nos tempos da perseguição da ditadura militar, morou aqui em Mauá, na casa de um grande amigo que chamava Zé Carlos, já falecido, companheiro que foi diretor do sindicato comigo lá na Brosol. Por fim, Barba, como a gente não conseguiu ler aqui as interações, né? Nós vamos ter que caminhar para os finalmente. Quero te agradecer de coração, Barba, entendeu? Eu pretendo agora intensificar um pouco, pelo menos uma vez por semana, fazer um pouco esse bate-papo, porque eu acho que a gente se aproxima mais, a gente tem condições, não deu tempo de discutir, mas acho que era muito importante a gente fazer um balanço numa próxima oportunidade, mais desse aspecto político, um pouco balanço. Você é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, eu também participei na minha juventude, como um dos fundadores, sem ser filiado, porque não podia ainda, não tinha idade para ser filiado, mas eu acho que é importante a gente, avaliando o quadro político, e denunciar, né, esse absurdo que a manobra que o Bolsonaro tentou fazer de maquiar a divulgação dos dados. Felizmente, teve que voltar atrás pela interferência do Supremo. Essa questão do equilíbrio da nossa democracia, apesar de frágil, nova, mas é muito importante. Pelo menos ele não pode fazer o que ele quer. E hoje, absurdamente, edita uma medida provisória que impede o processo de discussão e decisão dos reitores das universidades federais. Então, é um absurdo. Ele vai agora, daqui para o final do ano, tocar 18 reitores. Então, é um retrocesso, nós temos que repudiar. E, por fim, nós vamos resistir. Nós vamos resistir. E, para finalizar, você tocou num ponto que é a questão da diversidade, do respeito, né, da nossa democracia, com o respeito para a inclusão social, o respeito às etnias, ao gênero, né, aos negros, que foram tão em evidência agora com os fatos que ocorreram nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Um tema que volta com força, a questão do combate ao racismo. Não adianta tampar os olhos, né? De fato, existe um racismo profundo aqui e discriminatório no nosso país. Nós temos que combater o fascismo, né? E a gente, com certeza, a gente tem que combater o vírus do Covid, mas temos que combater o verme, que é Bolsonaro, o morador lá do Palácio da Alvorada, né? É o senhor Bolsonaro. Cumprimentar mais uma vez, para terminar, Bárbara, todos aqueles e aquelas que nos acompanharam nessa noite. Nos desculpem por não ter conseguido interagir, mas nós vamos aprimorando a nossa tecnologia e, com certeza, das próximas nós vamos conseguir interagir mais com todos e todos que estão em casa e acompanhando pela nossa live no dia de hoje. Muito obrigado, um grande abraço e um beijo no coração. E quem puder, fique em casa. É isso aí. Eu que agradeço, Grana, é sempre uma honra estar com você, mesmo que de maneira distante, mas muito próximo nas relações. Nós sempre tivemos uma boa relação, graças a Deus. Você não é só um companheiro, você é um amigo. Trago você nas minhas relações de amigo e sei que você também me carrega nas relações de amigo. Agradecer quem está nos acompanhando na nossa live. Nós vamos encerrar, viu, Priscila, mas não desliga tudo, que nós vamos fazer aqui um ciclo de bastidores, eu e o Grana, para a gente ver como é que foi, ok? Então, vocês que nos acompanhou aqui nessa live, esse bate-papo descontraído, o Grana é muito bem preparado, está com vontade, como a gente diz, está com tesão. Está com vontade, está com tesão. Então, nós vamos aqui agradecer a todos vocês. Fiquem em casa, só saia de casa para fazer aquilo que é extremamente essencial, entendeu? Vamos lutar contra esse vírus, porque ele é danado.
Ele botou o capitalismo de joelho, mas não derrotou o capitalismo, mas ele tira muita vida, bota muita gente nossa na cova e não é bom perder nossos entes. Então, grande abraço a todos e um beijão no coração para você também, Carlos Grana. Mas fica Beijo aí, tá no bom? coração. Obrigado, Barba. Priscila pode parar, desligar, só segura os bastidores para eu e o Grana.